Pessoal, tem uma avalanche de notícias tributárias hoje nos jornais circulando. A variedade de notícias de tributos envolvidos é imensa e eu vou fazer um vídeo rápido para tratar sobre isso. À 1h da tarde, o Paulo Guedes vai fazer um pronunciamento em Davos. Alguma coisa deve aparecer ali também em termos econômicos, tributação pode ser um dos temas, mas vamos trabalhar nesse vídeo com o que a gente já tem hoje de pronunciamentos do Paulo Guedes e do Bolsonaro publicados na imprensa. Eu peço que vocês sigam meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e, por favor, indiquem esse canal para os seus amigos. Bom, eu ganhei 7 mil seguidores aí nos últimos dias em função das polêmicas causadas nas acusações que vêm sendo feitas contra o senador Flávio Bolsonaro. Para esses seguidores que eu ganhei nesses dias, eu peço que vocês, e não estão acostumados com matéria tributária, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, se interessem por esses temas, fiquem no meu canal, ouçam essas matérias. Tributação é um tema importantíssimo e eu vou tentar passar esses conceitos do modo mais simples possível, usando a minha experiência como professor. Se uma coisa ficar para trás, a questão é persistência. Vai acompanhando os meus vídeos e eu vou tentando construir um conhecimento suficiente para que vocês tenham uma chave de leitura sobre esses temas todos e consigam pesquisar por conta, enfim, nivelando esses conhecimentos para todo mundo que me segue aí em matéria de tributação. Bom, no governo passado se tentou fazer uma reforma tributária simples, unificando PIS e COFINS, atendendo uma das recomendações do Banco Mundial para a simplificação do sistema tributário. O maior problema no sistema tributário não é nem PIS e COFINS, é o ICMS mesmo. Só que o ICMS é muito difícil de mudar, porque você tem que convencer os 26 estados e o Distrito Federal a alterarem a legislação, não é? E o que é praticamente impossível ou muito difícil. Então o governo passado deixou lá uma proposta de unificação de PIS e COFINS que não foi adiante porque o Temer se perdeu aí no meio do governo, com aquelas acusações, aquela gravação da JBS, e o Congresso Nacional, enfim, não trabalhou, parou, né, no meio do governo dele, e essa proposta ficou lá abandonada, e agora o governo está retomando essa proposta de unificação de PIS e COFINS, mas aí ela tem alguns problemas. Segundo essa proposta, para simplificar a legislação, você vai ampliar as possibilidades de créditos dos produtos que você compra, de forma que você tribute somente o valor agregado. Então, uma das propostas é, além da unificação de PIS e COFINS, a ampliação do direito ao crédito. Com isso, você cria uma simplificação da legislação, porque hoje você tem muitas exceções que variam conforme o produto. Isso gera, inclusive, um efeito muito ruim de cada setor que responde por um determinado produto na economia e buscar incentivo fiscal no governo. Essa ida de empresários ao governo é muito ruim, então um dos propósitos seria a ampliação do direito de crédito para simplificar a legislação de PIS e COFINS. A outra proposta, como eu disse, é a própria simplificação dos dois tributos, e aí tem que ver como é que vai fazer, porque hoje a COFINS é arrecadada para o INSS, o PIS e COFINS e o PIS financia o abono único pago para quem ganha menos de 2 salários mínimos e também financia o seguro-desemprego. Esses recursos ficam todos no FAT para esses pagamentos e uma parte deles, inclusive, é destinado para o BNDES para financiamento incentivado, não é? Das empresas amigas do governo. Então precisa ver nessa unificação como é que vai ficar essa destinação, particularmente do PIS, com um novo tributo que vai ser criado, ou a COFINS vai incorporar o PIS, ou o PIS ou COFINS, enfim. Isso é uma coisa que está sendo discutida na mídia. Qual é o problema dessa proposta? No passado a gente teve uma alteração de PIS e COFINS, uma parte dela ficou no governo Fernando Henrique Cardoso e outra parte no governo Lula, em que houve aumento da carga tributária para as empresas que migraram para o lucro real, principalmente para as prestadoras de serviços e para as importadoras. Então, o que o empresariado atual tem medo? Que você faça esse movimento de simplificação, mas aumente a carga tributária por outro lado. E essa possibilidade existe. Por quê? Porque o governo sofreu 2 perdas judiciais grandes no Poder Judiciário que dizem respeito, aí eu vou ser um pouco mais técnico, mas eu só vou mencionar,
para quem conhece um pouco mais isso já vai entender logo de cara, não é? Mas é que diz respeito a uma perda judicial no Superior Tribunal de Justiça, que ampliou o conceito de insumos, aproximando o conceito de insumos para fins de crédito de PIS e COFINS do conceito de despesa necessária para imposto de renda, e uma outra perda no STF que diz respeito à possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Então, o que o empresariado tem medo? Que o governo use essa conversa de simplificação para aumentar a carga tributária de PIS e COFINS, e esse risco existe. Então, tem algumas categorias empresariais aí que estão preferindo nem mexer na legislação para não correr esse risco de aumento da carga tributária. E outros usando o argumento seguinte: a reforma do PIS e COFINS desse jeito não resolve nada, vamos partir para uma reforma tributária mais ampla, com a implantação do IVA. E ficou claro nesse discurso que quem está defendendo isso, na verdade, quer enrolar o governo para passar o tempo, não é? E evitar o aumento da arrecadação de tributos. Então, PIS e COFINS saiu no noticiário pesado hoje aí, pelos movimentos que o secretário da Receita Federal vem fazendo, Marco Sintra, no sentido da unificação do PIS e COFINS, e a imprensa está acompanhando essas movimentações junto ao empresariado tratando disso. Uma segunda notícia diz respeito à desoneração da folha de pagamentos. No passado a Dilma fez isso, para alguns setores da economia reduziu o INSS, que é cobrado sobre a massa de salários paga pelo empregador, reduzindo a alíquota de 20%, ou transferindo a alíquota de INSS de 20% para uma tributação sobre a receita. Isso foi feito no passado de um jeito muito ruim, porque, no final das contas, beneficiou apenas alguns setores da sociedade, sendo que o justo seria você fazer uma reforma plana disso. Outro efeito ruim é que houve redução da arrecadação de tributos, principalmente porque alguns setores conseguiram optar pelo regime antigo ou pelo novo. E aí, obviamente, que nessa possibilidade você escolhe a menor arrecadação. Então, o Marco Sintra está retomando essa discussão da desoneração da folha de pagamentos para substituir a tributação dos salários que cabe ao empregador pagar por uma contribuição sobre a receita, nos moldes que a Dilma fez, mas expandindo essa possibilidade para todos os contribuintes e não somente para as empresas amigas do governo, não é? Ou uma outra possibilidade seria substituir essa tributação por um imposto sobre pagamentos. Ele não vai gostar dessa expressão que eu vou usar, mas seria uma espécie de CPMF, uma tributação da movimentação financeira. Essa ideia de um imposto sobre pagamentos vai encontrar resistência do Bolsonaro, com certeza, porque historicamente ele é contra a CPMF, e qualquer possibilidade que se cogita disso, eu acho que ele deveria rever esse conceito, na minha opinião, tá? Mas, enfim, ele não gosta da ideia de CPMF e, enfim, essa solução pode ser que não vingue. Então, aqui entre nós, eu acho que não seria recomendável fazer uma mudança como essa, da desoneração da folha de pagamentos. Tem muita coisa para se fazer no governo. Tocar todas essas mudanças de uma vez só. Mexe primeiro no PIS e COFINS, vê como é que vai se comportar a arrecadação, depois mexe na tributação da folha. A ideia é boa. Se você tributa o pagamento de salários, você de fato cria desemprego. Os empregadores ficam com medo de contratar mais gente. Então você desloca a tributação sobre o faturamento. Faz sentido, mas talvez não seja o caso de mexer nisso agora, não é? Enfim, isso foi noticiado na imprensa, está no Valor Econômico da edição do dia 23 de janeiro, em matéria escrita pelo jornalista Fábio Graner, ele falando da unificação de PIS e COFINS e também da tributação sobre a folha. Agora, uma outra batelada de notícias tributárias diz respeito aos pronunciamentos que o Paulo Guedes fez em Davos, ou Davos, ontem. Ele tem um pronunciamento a ser proferido hoje. Nós estamos aqui no dia 23 de janeiro, à 1 da tarde vai ser feito esse pronunciamento e vamos ver o que vai acontecer. Se aparecer alguma coisa lá interessante, eu faço um vídeo a respeito. Mas no final das contas, o que ele comentou lá em Davos? Que ele quer taxar os dividendos. Essa é uma proposta que outros candidatos até fizeram com mais força durante a campanha, e eliminar a tributação do juro sobre o capital próprio. No final das contas, o que vai acabar acontecendo? Se cogitou de se aplicar uma alíquota uniforme para a tributação dos dividendos na pessoa física, não é? E aí você, ao invés de tributar os lucros na pessoa jurídica, você tributaria os lucros na pessoa física ou na pessoa jurídica que recebe os dividendos. Dependendo do modo como você faz isso, você vai ter aumento da carga tributária, com certeza. Para as pessoas físicas, hoje
a tributação, por exemplo, de quem está, de um proprietário de uma empresa no lucro presumido no Simples, no lucro presumido gira em torno de 15%. Se você transferir para 20% na pessoa jurídica, você vai ter uma parte de PIS, COFINS e contribuição social que hoje existe nas empresas do lucro presumido, que vai ser mantida, mais 20% na pessoa física. Então, para os prestadores de serviço no presumido, por exemplo, a carga tributária vai sair de 15% e pode ir até para 27%. Um aumento significativo, sendo que o presidente se comprometeu a não aumentar tributos, não é? Então, o Paulo Guedes também tem uma necessidade que ele está lidando aí de a alíquota do imposto de renda nos Estados Unidos de pessoa jurídica foi reduzida pelo Trump nesse ano, para valer esse ano, de 35% para 21%, o que fez com que as empresas brasileiras não perdessem competitividade no exterior. E também trouxe mais dificuldades para empresas estrangeiras investirem no Brasil com uma alíquota de 34%. A nossa alíquota era 34%. Nos Estados Unidos era 35%, pareado até 2017. Agora caiu para 21%. Quer dizer, as empresas brasileiras de fato estão perdendo com isso. Não foi mensurado esse prejuízo ainda, mas é óbvio que há perdas de investimentos nisso. Então, o que o Paulo Guedes está querendo? Uma das possibilidades aí que foi cogitada, de reduzir essa tributação para alguma coisa como 15% ou 20%, foi comentado, dependendo do jornalista que ouviu ele falar aí, ouviu 15% ou 20%, não é? Para tornar o imposto de renda pareado com a tributação americana. Os Estados Unidos respondem por 20% do PIB mundial, então as empresas americanas são importantes, e ele acaba sendo o balizador da tributação do mundo. O Brasil teria que acompanhar esse nível de tributação. Então, tributação de dividendos foi comentado ali, vamos ver como é que isso vai ser feito, e também a extinção do juro sobre capital próprio ou alteração da sua tributação, que seria o quê? Hoje você tem a possibilidade, empresas no lucro real, grandes empresas, né, que faturam acima de 78 milhões de reais, de deduzir uma despesa financeira como se fosse um dividendo pago para o sócio, só que com dedução na pessoa jurídica e tributação na pessoa física. É um tema que não é tão intuitivo para quem não conhece, não é? Mas gera um benefício aí de por volta de 19%, 20%, aproximadamente 20% para as empresas que pagam juros sobre capital próprio ao invés de dividendos, não é? Ele quer extinguir esse modo de tributação, esse incentivo fiscal, mas vai causar outros problemas, porque no passado os juros sobre capital próprio foram criados para compensar a extinção da correção monetária do balanço, que é um outro tema que também não é tão intuitivo, então isso pode gerar disfunções, como o Everardo Maciel vem dizendo na própria edição do Valor Econômico de hoje, de 23 de janeiro de 2019, numa entrevista que foi dada ao excelente jornalista Ribamar Oliveira, do Valor Econômico, né? Página A6. No final das contas, o que pode acontecer com a extinção do juros sobre capital próprio, que alguns dizem que é benefício fiscal, e é mesmo, mas você pode criar um desincentivo ao acionista deixar dinheiro na empresa, porque os juros sobre capital próprio são calculados sobre o patrimônio tem como base o capital social que o investidor deixa na empresa. Ou então você pode criar outros métodos indesejáveis de investimento do acionista na empresa. Ao invés de deixar capital na empresa, emprestar dinheiro para a empresa, esse empréstimo gera juros e despesas financeiras para a empresa, e aí você vai gerar um planejamento tributário substitutivo com uma desvantagem. O investimento que é usado como base para o juros sobre capital próprio é permanente, e o empréstimo pode ser revogado a qualquer momento. Isso pode gerar alguma instabilidade nos investimentos empresariais, não é? Mas essas duas ideias foram lançadas lá, não é? Extinção do juros sobre capital próprio, portanto, para as empresas tributadas pelo lucro real, e a tributação de dividendos pelo Paulo Guedes. E estamos aqui acompanhando para ver o que vai acontecer sem tantos detalhes assim, porque não existe uma proposta escrita para a gente estudar a respeito disso. Mas é importante ir acompanhando, tá legal? Bom, gente, por enquanto é isso. Vamos acompanhar aí as notícias. Eu criei esse canal para falar de temas como esse, inclusive, não é? Dar ênfase para isso, finanças públicas, porque o grande problema do Brasil é finanças públicas. O volume de notícias dizendo respeito a gastos públicos e tributação esse ano vai ser violento, endividamento também, não é?
Então vamos lá, vamos acompanhando e havendo mais notícias eu trago para vocês, tá legal? Eu peço que vocês sigam o meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e, por favor, indiquem esse canal para os seus amigos. Obrigado.